Fala galera, olha eu aqui, professor Ticiano Lavô, a seu dispor, passando aqui para fazer um rápido comentário sobre a polêmica, né? Uma das polêmicas aí dos últimos dias, que é o caso dos brasileiros que foram deportados dos Estados Unidos e desembarcaram aqui no Brasil e ao deixarem um avião, nós vimos esses brasileiros aí algemados e acorrentados, tá? Episódio que aconteceu aí no último dia 24, né, de janeiro, agora de 2025. Primeiro a gente tem que entender o seguinte, tá? A própria Polícia Federal Brasileira, ela afirmou que, e nós já sabíamos disso, que essa é uma prática, tá? É de praxe os Estados Unidos, ao fretarem voos para deportarem imigrantes que estão lá em situação ilegal, eles viajam sim algemados e acorrentados. Eu não vou discutir aqui o mérito da coisa, se é um tratamento degradante, se fere direitos humanos ou não, essa não é a minha intenção. Mas é sim a prática dos Estados Unidos enviarem esses imigrantes ilegais para os seus respectivos países dessa forma, algemados e acorrentados. Primeiro ponto é esse aí, tá? Segundo ponto, vamos ao fato. No dia 24, um avião trazendo cerca de 158 pessoas a bordo. Dessas 158 pessoas, 88 eram brasileiros deportados, são os primeiros brasileiros deportados dos Estados Unidos após a posse do Donald Trump para o seu segundo mandato aí, né, que começou dia 20 de janeiro agora de 2025, e o destino desse voo era Confins, em Minas Gerais. Mas os relatos dizem que o avião passou aí por um problema técnico no sistema de ar-condicionado e teve que fazer um voo na cidade de Manaus, aqui no Brasil, ali na região norte. E, pelas regras aqui do Brasil, nós temos aqui um entendimento do STF, né, a súmula vinculante número 11 do STF, que diz que aqui no Brasil o uso de algemas só deve ser feito em situações excepcionais. Por exemplo, resistência, ou fundado perigo de fuga, né, da pessoa que está sendo ali presa, né, retida e tal, ou então perigo, né, se houver ali um perigo iminente à integridade física do agente que está realizando ali a prisão, ou integridade física própria ou alheia, tá? E se essas condições não forem verificadas, não forem comprovadas, né, há inclusive o risco do agente ser responsabilizado, tanto disciplinarmente, como civilmente, como penalmente, tá? E há também a possibilidade de essa prisão ser tornada nula. Só que isso é uma regra, é um entendimento aqui do Brasil, do Supremo Tribunal Federal, súmula vinculante número 11. Os brasileiros foram enviados, deportados dos Estados Unidos. E como eu disse no início, a prática norte-americana é algemar e acorrentar. Ok. Só que o ministro da Justiça do Brasil, Ricardo Lewandowski, alega que ao tocar o solo brasileiro, os brasileiros deveriam ter sido, né, tirados dos brasileiros as algemas e, claro, as correntes. Por quê? Porque aqui no Brasil eles não são condenados, não são criminosos condenados e não há essa justificativa do uso de algemas. Isso ao pousar no Brasil. Existem até acordos internacionais entre Brasil, né, e Estados Unidos que diz que ao tocar o solo brasileiro, se não houver essas, né, excepcionalidades que eu acabei de citar, eles devem ser, as algemas devem ser retiradas. Só que tem um ponto interessante a ser tocado, que é o seguinte: o voo ele não pousaria em Manaus. Ele pousou em Manaus devido ao que se diz a essa falha técnica aí no sistema de ar-condicionado. E ao pousar
tá? Os brasileiros que se encontravam lá dentro alegam, né, estarem sentindo muito calor, estarem sentindo aí vontade, necessidade de ir ao banheiro e não deixar. Alguns relatos desses brasileiros falam que a viagem foi traumática. Alguns relatos até falam em tortura, violência física, proibição de ir ao banheiro. Alguns puderam ir ao banheiro, mas não puderam retirar a algema e outras situações. Isso é a alegação dos brasileiros. Então, no momento em que o avião se encontrava pousado em Manaus, para fazer esse reparo no sistema de ar-condicionado, um grupo de brasileiros teria conseguido abrir uma saída, uma porta de emergência do avião. E teria saído do avião, tem até uma imagem, né, deles ali sobre a asa do avião, e teriam conseguido, né, ter acesso à pista do aeroporto, e aí nós vimos as imagens deles acorrentados e algemados. A pergunta é, e não sou eu que vou respondê-la, se o avião tivesse seguido direto para Confins, em Minas Gerais, não tivesse acontecido esse detalhe aí de ter que pousar em Manaus para fazer esse reparo aí no sistema de ar-condicionado, os brasileiros teriam deixado o avião algemados e acorrentados? Ou os Estados Unidos, né, as autoridades americanas, teriam realizado aí o que o governo brasileiro alega que é um acordo internacional, retirar as algemas e as correntes, tão logo o avião pousasse em solo brasileiro? Eu não vou ter como responder a essa pergunta, tá? No mais, o governo brasileiro não permitiu que os brasileiros seguissem viagem para para Confins, em Minas Gerais, nesse voo fretado pelos Estados Unidos. Os brasileiros foram levados para Minas Gerais por um voo da FAB, da Força Aérea Brasileira. Tá ok? E o governo brasileiro diz que vai pedir explicações ao governo norte-americano, tá? Sobre o ocorrido. Resumo da ópera. É sim praxe, uma prática norte-americana, o uso de algemas e correntes nessa situação de deportados, tá? Segundo, o avião pousou em Manaus por uma questão técnica, pane no sistema de ar-condicionado, e os brasileiros acabaram saindo do avião e aí foram vistos de algema e corrente, tá? E os relatos desses brasileiros é que teriam sofrido aí maus tratos. Não cabe a mim, tá, professor Tiziano Lavô, julgar aí o mérito da questão, se houve mesmo maus tratos no avião, se o uso de algemas nessa situação é ou não é legítimo, mas eu também não posso aqui bater, jogar pedras e criticar o modus operandi norte-americano. Por quê? Porque eles estavam lá em território americano de forma ilegal e a prática norte-americana para essa situação é essa: deportá-los e fazendo uso aí de algemas e de correntes, tá ok? Então, essa foi a minha contribuição aí para você, falando um pouco dessa situação que virou polêmica, né, nesses últimos dias aqui no Brasil. Valeu e até o nosso próximo vídeo. Cheiro, tchau!